Será que você tem um palpite da única pessoa que narcisistas respeitam, idolatram até? Hoje, nesse vídeo, eu vou te contar de uma forma bem objetiva. Por mais que a gente acredite que, é claro, é uma verdade, narcisistas odeiam as pessoas, narcisistas têm inveja crônica das pessoas, narcisistas têm um ódio e querem que todas as pessoas paguem pelo sofrimento, pelo vazio crônico que eles sentem, por eles não terem a capacidade de sentir amor genuíno, de sentir alegria, todos esses sentimentos que as pessoas que não têm transtorno de personalidade narcisista sentem de forma genuína. E é por isso que os narcisistas sentem tanta raiva dessas pessoas. Mas existe uma pessoa específica que os narcisistas não têm raiva, que eles até tratam bem, que eles idolatram, e a gente vai conhecer, né, um pouco. Eu vou te explicar um pouquinho dessa dinâmica, o que acontece para que o narcisista idolatre e respeite essa pessoa. Seja muito bem-vindo ao Quem Te Roubou de Você. Se você está chegando no canal pela primeira vez, eu te convido a assistir os outros vídeos, a conhecer o meu trabalho, principalmente os meus vídeos onde eu falo sobre espiritualidade. Não tem qualquer vínculo com religião e nem com a igreja. Eu sempre repito isso aqui, porque sempre tem gente nova chegando, e eu preciso deixar muito bem claro, porque espiritualidade é um assunto que eu gosto de falar, é um assunto sobre o qual eu falo. Eu tenho especialidade para falar sobre isso, porque eu estudo bastante, e é exatamente esse assunto que nós precisamos para compreender por que nós nos envolvemos com pessoas narcisistas, né? Por que nós nos atraímos e nos conectamos e ficamos tanto tempo dentro dessa relação. E aí, quando você começa a entender a espiritualidade, começa realmente a compreender todo esse processo, é exatamente o passo inicial que você precisa para iniciar o seu processo de cura. Se você viveu essa relação abusiva, ou você que é filho ou filha de mãe e pai narcisista, que também experimentou ou ainda experimenta algumas sequelas dessa relação, dessa convivência, existe uma solução, existe um caminho, uma saída. E é esse o trabalho que eu faço, esse é o meu propósito de vida. Então, eu já quero te convidar para a nossa imersão, a nossa primeira imersão presencial de cura emocional e espiritual na capital de São Paulo, no dia 30 de novembro, será no sábado, das 9 às 18 horas, com intervalo para o almoço. Teremos coffee break dinâmica, apenas 25 vagas presenciais, algumas delas já foram preenchidas. Se você tiver interesse, fale comigo aqui na aba sobre, tem um link no WhatsApp, você fala direto comigo, eu te passo as informações, é um preço bem acessível. Nós vamos falar sobre ferida paterna e materna, energias masculina e feminina, o equilíbrio delas, autoconfiança, amor próprio, autoestima, inteligência espiritual e emocional, cura da criança interior, dos traumas de infância, cura também das crenças limitantes e falar sobre espiritualidade, porque, como eu disse, é dela que nós precisamos para iniciar o nosso processo de cura, curar a nossa criança interior, os nossos padrões inconscientes que nos fizeram ficar tanto tempo aceitando migalhas, normalizando o sofrimento, acreditando que a gente tem o papel de salvador, de salvadora, de herói e heroína, de curar e salvar a outra pessoa, a missão de que eu tenho que dar o meu amor para alguém que não quer o meu amor, que não quer ser salvo, que não quer ser curado. Simples assim. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido será o seu processo de cura. Eu gosto de falar sobre isso aqui porque eu uso esse assunto, afinal de contas, eu passei por essa situação, e eu tive que passar por ela para que eu pudesse, hoje, fazer esse trabalho, porque eu sei o quão difícil é você não ter com quem conversar, você falar para as pessoas, elas não acreditarem em você, elas chamarem você de louca, ou de louco também, porque eu atendo muitos homens, eu recebo mensagens de homens que também passam por essas situações de abuso, e é muito mais complicado para os homens, porque, normalmente, né, as mulheres já têm essa prerrogativa de que as mulheres são muito, tadinhas, vulneráveis. Então, quando se fala que mulheres são agressoras, são mulheres, né, que traem, são promíscuas, são maquiavélicas, psicopatas, então existem muitas, embora o número ainda seja muito maior dos homens, mas os homens também sofrem. Então, eu já até gravei um vídeo aqui falando sobre as mulheres narcisistas, porque elas são muito mais sutis e enganam muito mais do que os homens, porque elas seduzem através da beleza física, do corpo, daquele papel de, menininha indefesa, coitadinha, como eu sofro. Muitas delas vão mentir, vão usar, vão para a justiça, contar mentiras, se precisar, elas vão vender a alma, né, até o corpo, se for necessário, para destruir um homem aí, porque as mulheres narcisistas, elas são as psicopatas, né? Elas são realmente, assim, o auge, né, do transtorno, e elas são capazes de fazer tudo para destruir um homem. E como eu sempre falo aqui, né, as pessoas pensam, você só fala de homem? Não, eu falo de pessoas narcisistas. Essas pessoas podem ser mulher, homem, pode ser um amigo, pode ser um chefe, pode estar aí do seu lado, né, convivendo com você. Então,
você precisa começar a compreender que essas pessoas narcisistas, elas têm uma energia muito densa, muito baixa. Elas trabalham, né, digamos assim, estão em união aí com os espíritos obsessores desencarnados, e aqui na Terra, essas pessoas narcisistas têm essa função, né, de espírito obsessor encarnado para sugar a alma, a energia das pessoas, né, que passam por esse relacionamento, principalmente relacionamento amoroso. Então, você precisa se fortalecer, e é só a espiritualidade que vai te dar essa base, esse fortalecimento. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem os links dos meus canais onde eu falo sobre espiritualidade. Se você tiver interesse, vá lá, se inscreva, acompanhe meu trabalho. Aqui Nada Sobre também tem um link no meu Instagram, que eu posto algumas coisas sobre isso. E o meu curso de cura emocional e espiritual, que tem 50 aulas, tem PDF, tem exercício, tem um bônus, que é um e-book da medicina ayurvédica que eu mesma criei, que também vai te ajudar no processo de desintoxicação do seu corpo, para que você entenda, para que você tenha uma vida muito melhor, porque o nosso corpo, ele é uma energia. Então, se você não cuida do seu corpo, você também abre o seu campo energético para que ele fique mais vulnerável, para que essas entidades espirituais se aproveitem, né? As pessoas estão hoje doentes, cada vez mais deprimidas, estão sem força para nada, sem energia, elas não têm vontade de vencer, de sair, de superar, elas simplesmente aceitam migalhas, qualquer coisa. É por isso que, infelizmente, que eu digo que virou uma epidemia, né, de narcisistas espalhados por aí, mas principalmente por quê? Porque existem pessoas que se deixam, né, aceitam ser suprimento. Então, você precisa decidir parar de ser um suprimento para a pessoa narcisista. Mas então vamos lá. Qual é, né, quem é essa pessoa que os narcisistas respeitam, idolatram e, na verdade, não veem assim como um alvo? É a família, no caso de origem. Pode ser para algumas pessoas, no caso do homem, pode ser, é muito comum isso, pode ser a mãe. E no caso das mulheres, né, pode ser a mãe também, ou pode ser o pai. Então, assim, é a família de origem, mas principalmente, né, os pais. E aí parece meio contraditório a gente dizer isso, porque quando eu já expliquei aqui num vídeo que eu falo sobre como narcisista se torna narcisista. Todo esse processo, né, muitas pessoas perguntam se isso é uma doença, não é uma doença, é um transtorno, é um jeito de ser, é um jeito da personalidade, e os narcisistas gostam de ser assim, eles escolhem ser assim, eles têm consciência de que são assim e não querem mudar. Então, quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você se liberta, né, dessa ilusão de querer achar que você vai curar, salvar e consertar essa pessoa narcisista. E aí, então, esse transtorno, né, esse jeito de ser que foi sendo construído ao longo da vida, né, da infância e da adolescência dessa pessoa narcisista, que cresceu aí, né, digamos assim, o ambiente fortaleceu, ajudou, incentivou essa pessoa narcisista a ser como é hoje, mas você, né, é meio estranho você pensar assim, bom, se essa mãe, esse pai ajudou essa pessoa narcisista a se tornar, né, quem ele ou ela é, por que justamente, né, teoricamente, não era para essa pessoa narcisista ter raiva dessa mãe ou desse pai, né? Então a gente fica pensando nisso, né? Pode ser meio paradoxal, mas o interessante é que, no fundo, os narcisistas gostam, eu já falei sobre isso, eles gostam de ser assim. E quando eles se veem como são, eles entendem que eles são superiores. Não adianta você discutir, você tentar mostrar para uma pessoa narcisista que eles estão errados. Não, você não vai convencer, porque os narcisistas se sentem superiores. Eles sempre se acham muito mais inteligentes do que todo mundo, muito mais, assim, espertos. Eles acham que eles merecem as coisas que os outros têm. Então, todo mundo está abaixo deles. Né? Por isso que o narcisista é um invejoso crônico. Ele não quer que as pessoas tenham sucesso, seja ele financeiro, ou seja, um sucesso mesmo de se destacar no trabalho, de ser uma pessoa que brilha, que chama atenção, que tem uma empatia, que é uma pessoa generosa, que as pessoas gostam de estar perto, tem uma energia boa. Então, os narcisistas não vão odiar somente, né, ter inveja somente das coisas materiais, mas principalmente do jeito de ser da pessoa. Por isso que eles copiam, imitam, né, espelham as características e as qualidades da sua vítima. Para quê? Para que, é o processo que eu sempre falo, né, que se inverta a simbiose. Os narcisistas querem se apossar da identidade e da alma da vítima, né, das pessoas que eles escolhem se relacionar. Só que eles sabem que eles jamais serão essas pessoas de verdade. Só que eles precisam fingir, por isso que eles são chamados de camaleões, porque eles se adaptam, eles imitam, eles criam um personagem, eles sabem fingir muito bem. E eles, claro, enganam pessoas, tanto é, né, que várias pessoas idolatram, acreditam nas mentiras, nas invenções, nas loucuras, né? Toda aquela historinha que eles criam. Então, eles se apossam dessa identidade, da personalidade da vítima, e a vítima, como já tem alguns padrões que precisam ser consertados e curados, acaba se
digamos assim, se identificando, né, por aquela coisa da empatia, por pena, eu acho que eu tenho que salvar, né, eu tenho que curar, nossa, eu vou ajudar, é a minha missão. E aí a vítima acaba inconscientemente incorporando a identidade da pessoa narcisista. Por isso que muitas pessoas se questionam, será que eu não sou narcisista? Porque eu estou tendo comportamentos, atitudes que eu não tinha, nossa, eu estou fazendo coisas que eu nunca fiz, que eu jamais faria. Que eu já falei, quando você se envolve com uma pessoa narcisista, você perde a sua identidade, os seus valores e princípios, você deixa de ser quem você é, você se desconecta da sua verdadeira essência, você se contamina com o vírus da pessoa narcisista e carrega vários espíritos obsessores. É por isso que você fica tão doente, não é doente só fisicamente. A doença física é o último estágio. Primeiro você adoeceu o teu campo energético, espiritual, depois a tua alma, que aí vem para as emoções, para a mente e, consequentemente, ao corpo físico, que vai, né, vai, digamos assim, pegar todo esse combo. Então, quando se manifesta no corpo físico, já adoeceu tudo em você. Por isso que não há, digamos assim, não tem como, né, a possibilidade de você viver uma relação saudável com uma pessoa narcisista. Você nunca vai viver uma relação saudável com uma pessoa narcisista. E eu sempre digo que muitas pessoas não saem dessas relações porque muitas delas, por não estarem sendo agredidas fisicamente, acham que pode levar. Ah, deixa aí, né? Vou levando, vou empurrando. Ah, já sei lidar com ele, já aprendi a lidar com ele. Não, ele não me domina mais. Não, é assim, tô indo, né? Ah, a gente tem um filho, a gente faz isso, mas estou aqui, né, tantos anos, vou ficar aqui, né? Então, assim, muitas pessoas não saem porque não são agredidas fisicamente. Que quando tem uma agressão física, que já chega no auge, assim, que a pessoa está para morrer, ou que está enlouquecendo mesmo, aí ela sai. Mas como às vezes não tem a agressão física, as pessoas pensam, ele nunca me agrediu fisicamente, né? Eu recebo tanto essa mensagem, nunca me agrediu fisicamente, então eu vou ficar aqui. Bom, então os narcisistas respeitam e, como eu disse, idolatram a sua família de origem. Então, por isso que se você se relaciona com uma pessoa narcisista, por exemplo, e você, às vezes, né, quando você descobre quem essa pessoa é, aí você vai lá com a mãe da pessoa narcisista, o pai, você vai lá dizer, olha, eu descobri que o seu filho ou a sua filha, essa pessoa fez isso comigo, me agrediu, me traiu, não sei o quê. Aí, né, a mãe, provavelmente a mãe, né, que na maioria dos casos, é a mãe que, digamos assim, que ajuda o narcisista a ser narcisista, ou o pai também, tá? Mas é muito mais a mãe. Aí a mãe vai olhar para sua cara assim e vai dizer assim, é mesmo, fez isso com você, né? Entendi. E não vai literalmente esboçar, né, a menor empatia com você. E aí, né, quando você começa a ter uma percepção, que você começa, digamos assim, a despertar mesmo, a perceber, né, tudo que você está vivendo, você vai entender que aquela mãe também é conivente com aquele comportamento. Então, assim, digamos, a mãe ensinou, né, estou dando o exemplo da mãe aqui, a mãe ensinou esse filho, né, porque essa mãe também é narcisista, porque essa mãe também, né, tem esses traços, todos esses comportamentos. Então, quando você vai falar, né, tentando achar que essa mãe vai ter empatia com você, que essa mãe vai te defender, que essa mãe vai pegar suas dores e vai te compreender, e vai te acalentar, não, ela vai te olhar com uma frieza tão grande, e no pensamento, né, não vai dizer, mas vai pensar assim, você é só mais uma entre tantas. Que se lasque você, né? Quem mandou você aceitar? Quem mandou você se envolver com ele? É mais ou menos isso, assim, que essa mãe vai pensar. Então, os narcisistas, eles vão idolatrar, né? Essa mãe, vão ter essa mãe, assim, um pedestal, vão tratá-la perfeitamente, mesmo sabendo que é como se o narcisista e a mãe, né? Mais uma vez estou falando da mãe, mas pode ser o pai também, fossem uma só pessoa, que se dividiu em duas pessoas, né? Como eu disse, para fazer o trabalho, para ser quem tem que ser. Então, de uma forma, assim, até meio inconsciente e meio, assim, estranha, o narcisista, de uma forma, como eu disse, assim, que não faz sentido, né? Não é uma coisa natural. O narcisista, ele tem uma gratidão, né? Não no sentido, assim, que você pensa assim, puxa vida, mas se essa mãe fez, né? Ajudou esse filho a se tornar narcisista, não era para esse narcisista ter raiva dessa mãe, porque, tipo assim, não, o narcisista gosta de ser assim, como eu disse, eles se sentem superiores. Então, no fundo, eles têm uma gratidão por essa mãe, como se eles dissessem assim, olha, graças a você, eu sou quem eu sou, né? Porque os narcisistas nunca vão se ver como alguém, como eu disse, como alguém ruim, como nós, né, que estamos de fora, vemos, com todas as maldades, com todas as coisas. Não, eles não se veem assim. Eles acham que todos os outros estão abaixo dele, que os outros que são ridículos, fracos, que são péssimos, né, que são incompetentes, que não mereciam ter o que têm. Eles é que merecem. Então, eles pensam assim, se eu sou assim, se eu me vejo assim, se eu sou superior, né, que eles criam uma realidade, um mundo paralelo, uma ilusão na cabeça deles, né, que eles se veem assim. Eles dizem, pensam, é graças a ela, então eu não vou maltratar, no caso da mãe que eu estou falando, ou o pai, não vou maltratar, porque, nossa, olha só o que eu sou hoje, tá vendo? E eu sou igual a ela, eu sou igual a ele, ao meu pai e a minha mãe.
né? Eu sou brilhante, eu sou isso. Então, eles vão idolatrar, sim. Me conta aí nos comentários se você já passou por uma situação semelhante, se isso aí, né, se você já sentiu isso, se você passou por isso, porque isso é absolutamente comum. E quando eu falo, eu estou falando aqui de mãe e de pai. Mas isso vale para irmão também, por exemplo, se esse narcisista, essa pessoa narcisista, eles vão respeitar, idolatrar família de origem. Irmão, pai, tios, primos, eles vão idolatrar, respeitar. São as únicas pessoas que eles não vão ter como inimigos. Embora eles possam até falar um pouquinho, criticar um irmão, um primo, eles vão dizer, aquele meu irmão lá, aquele meu primo lá, faz isso, 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 aquilo. Mas, no fundo, eles pensam assim, mas tá bom, né? Eu também faço. Mas eles não querem destruir essas pessoas. Deixa eles lá, deixa eles fazerem umas coisinhas erradas, tá tudo bem, né? Eu também faço coisa errada, então isso é normal, o narcisista vê. É assim que o narcisista pensa. Né? Para você ver como que é a cabeça transtornada de uma pessoa narcisista. Então, saiba, se você está nessa situação, se você está nesse relacionamento ainda, né? Esse vai ser o meu trabalho aqui até enquanto eu estiver aqui nessa terra, enquanto existir internet, enquanto existir YouTube, eu estarei fazendo esse trabalho para ajudar pessoas a despertarem, a saírem dessa ilusão, a se curarem. Não importa se você está nesse casamento há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos que eu já atendi, né? Pessoas que já estavam casadas aí há muitos anos e se libertaram e começaram a ser felizes de novo, porque não importa o tempo. Se você está aqui vivo nessa terra, você ainda tem chance de ser muito feliz, de viver uma vida digna. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixe o seu like, por favor, o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até lá!